Queridos filhos e filhas da igreja, quando olhamos para uma árvore, geralmente olhamos para aquilo que aparece, sua copa, mas nos esquecemos que antes da árvore crescer para cima, por um bom tempo, a mesma árvore teve que aprender a crescer para baixo, sem aparecer, de forma oculta. As grandes coisas acontecem não nos holofotes, queridos, mas de forma oculta. Os grandes homens e as grandes mulheres começam a ser tecidos, diz a palavra em Jeremias, nas entranhas, né, de suas mães, de maneira oculta. A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, grande evento histórico, ou melhor, o maior evento histórico, se deu na calada da noite, no silêncio oculto. E não nos esqueçamos também da verdade de que Deus visitou a terra na noite de Natal, na gruta de Belém, no oculto, em silêncio. O crescimento das raízes de uma árvore, portanto, é lento. Ninguém vê o processo. Além disso, sublinho e repito, só acontece às ocultas, na escuridão. Por vezes as raízes podem até serem maiores que a altura da própria árvore. Raízes profundas geram árvores fortes. Portanto, quanto mais tempo você suportar o processo, a escuridão, mais forte será o seu florescer e, consequentemente, o seu gerar frutos. E aqui, olhando a palavra e a própria natureza, já fica o primeiro ensinamento para nós. Só vive bem o propósito quem aprendeu a suportar o processo, né? Nós somos muito apressados, né? A gente quer que a semente brote já. Só vive bem o propósito quem aprendeu a viver bem o processo. Esses dias um de vocês colocou no Instagram, aliás, você está aqui nessa missa, né? Uma mensagem interessante. Eu não lembro exatamente ipsis literis, mas dizia assim: quando você coloca uma semente debaixo da terra, você não fica descavando toda hora para ver se ela cresceu, na verdade? Os ansiosos fazem isso. Você planta uma semente, tira ela, deixa eu ver se está crescendo. Se você ficar descavando uma semente várias vezes, o que você vai fazer com ela? Vai matá-la, né? Porque o ansioso não suporta o processo, né? Então você tem que confiar no processo. Você confiou em Deus, confia no processo. E essa é a primeira coisa. Mas tem mais. Certa feita, um compadre foi visitar o outro compadre que morava na cidade. Caminhando por uma região da cidade bastante arborizada, um deles, vendo bastante árvores tombadas pelo chão, indagou o outro: deve ter dado uma tempestade bem forte aqui essa noite, não é, compadre? E o compadre respondeu: sabe que não, compadre, não choveu tão forte assim não. Ué, mas por que as árvores estão derrubadas? Ele disse: olha, não foi tão forte assim, porque não foi o vendaval que foi forte demais. Ele só provou o quão fracas as árvores estavam, sem raízes profundas. Olha bem, compadre, dá para ver a raiz até aqui, por cima da calçada. Porque tempestades são necessárias para provar aqueles que estão firmes na promessa e na fé e aqueles que não estão. Então também tomemos cuidado com as tempestades, porque elas são necessárias para vermos se estamos firmes na fé ou não, se estamos suportando o processo e crentes nele ou não. Mas tem mais. Na Bíblia, queridos filhos, os filhos de Deus são comparados de maneira magistral aos cedros do Líbano. Se você é um bom ouvinte, um bom observador, né, você percebeu que nossa liturgia de hoje é bem botânica, né? Na primeira leitura nós vemos os cedros, né? No Salmo, os cedros e as palmeiras. No Evangelho nós vimos a sinapis nigra, que nada mais é que o grão de mostarda, muito comum em Israel, no Oriente Médio. Lá as pessoas costumam dizer que as crianças são pequeninos grãos de mostarda, né? Fazem parte ali da cultura e da vegetação deles. E é interessante porque será que a Bíblia nos compara aos cedros do Líbano e às palmeiras? Vamos rever o Salmo? Pega aí, vamos dar uma olhadinha. Na segunda estrofe do seu Salmo, vamos rezá-lo juntos, olha lá. O Deus está dizendo assim através do salmista, na segunda estrofe, não é isso? O justo crescerá como a palmeira, florirá igual
ao cedro que há no Líbano. Na casa do Senhor, Estão plantados, nos átrios de meu Deus. florescerão. Vamos ver se você lembrou bem. O justo crescerá como o que mesmo? E florirá igual ao quê? Qual cedro? Pois bem, o cedro do Líbano, por exemplo, é uma árvore que nos seus primeiros anos de vida tem um crescimento subterrâneo maior que as outras. Enquanto a planta do cedro do Líbano tem apenas 5 centímetros, suas raízes já possuem, quando ela tem 5 centímetros, 1,5 metro de profundidade. O cedro do Líbano cresce primeiro onde ninguém pode ver, mas depois de passar pelo processo, chega a atingir até 40 metros de altura. Olha o cedro pregando para nós. Para alcançar os mais altos postos na obra de Deus, primeiro é preciso aprender a descer os degraus da humildade. Olha, importante, né? E depois a palavra diz que a gente vai florir então como o cedro que há no Líbano e que a gente vai crescer como o que mesmo? Já esquecemos. Floriremos igual ao cedro que há no Líbano, não é? Mas cresceremos como o que mesmo? A palmeira. Eu sei que de manhã é mais difícil, mas vamos lá. Já a palmeira, não estou falando do Palmeiras aqui, tá, gente? Já a palmeira é uma árvore encontrada em grande variedade. Sabia que palmeiras existem catalogadas 2.800 espécies? Tá? Aqui no Brasil, as mais conhecidas são a palmeira imperial, o coqueiro e a palmeira do açaí, que é conhecida como palmito jussara. E no Oriente Médio, região do nosso amigo salmista, mais precisamente em Jericó, a palmeira mais conhecida, eu tive a graça de vê-la pessoalmente no deserto de Jericó, é a tamareira, de onde se produz o mel silvestre, né? Dali vem as tâmaras. Interessante, a tamareira, que é essa palmeira, gente, ela é uma árvore que floresce no deserto, né? Você olha em torno dela, deserto de Jericó, não tem água, e ela está ali. Ela floresce no deserto, dando frutos doces, mesmo sobre grandes dificuldades. Vamos frisar isso, ela dá seu fruto em pleno deserto e só produz doçura. Não é isso que nos fala o Salmo? Dá uma olhadinha na sua terceira estrofe, olha lá. O que está escrito aí? Mesmo no tempo da velhice, que mais? Cheios de seiva. Vamos lá, Andressa, coloca para nós a imagem, a primeira imagem, olha aí. Né? Vocês estão vendo 2 árvores conversando? Uma delas está olhando a outra e falando assim, nossa, é você, não pode nada, até hoje você não deu certo. Olha como eu estou grandona. Quando vier a ventania, qual que é a primeira que cai, né? A grandona, quanto maior o tombo, né? Porque primeiro você precisa aprender a crescer para baixo, só para depois crescer para cima, né? Isso é importante, porque as grandes coisas não acontecem de repente, elas têm que ser preparadas, né? Então, às vezes a pessoa vê você num lugar onde Deus te colocou, também é fácil, olha onde está, e os tombos que você levou, as dificuldades. Mas tome cuidado também com as comparações, viu? Porque a turma adora comparar os outros, né? Então, às vezes e você também, você fica assim, nossa, estou com 25, a minha amiga de 25 já casou, já formou, já tem gêmeos, e eu aqui estou procurando, até hoje só achei curva de rio, onde é que está Deus? Né? Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim também na igreja, e perguntam para mim, as pessoas falam assim, nossa, padre, parece que quanto mais a gente reza, mais assombração aparece. O fulano lá está com carrão, casão, mas não vai à missa. Adianta ir com casa e carro para o inferno? Né? Não adianta nada. A grande pergunta que não quer calar, não é se a pessoa está com um carro novo e uma casa boa, se ela conseguiu um emprego. A pergunta que não quer calar é, você está indo para o céu ou para o inferno? E todo o resto vem como consequência, gente do céu. Né? O que está em jogo aqui é a nossa salvação eterna. Então cuidado com a comparação. Às vezes você vê uma pessoa que aos olhos dos homens, como é nessa arvorezinha, eu estou falando olhando para cá porque o meu retorno de imagem fica ali no fundo, por isso que eu estou olhando para lá. Eu estou vendo se vocês estão vendo a mesma coisa que eu estou vendo. Então veja, às vezes você vê uma pessoa, nossa, essa sim é uma pessoa abençoada. Cuidado, o outro pequenino muitas vezes é muito mais abençoado, né? Passe a próxima imagem para nós, por favor, Andressa. Aí vocês estão vendo algumas palmeiras, né? Elas viraram itens decorativos, né? Nos condomínios, nas casas coloniais, é um costume nós encontrarmos as palmeiras imperiais.
É dessa palmeira que a palavra está nos falando aí. Passa mais uma, por favor, para nós. Cadê? Olha como elas ficam altas, né? Pode deixar essa imagem aí. Elas ficam de fato altaneiras, né? Por isso que a palavra está dizendo: o justo crescerá. Ah, que bom. Ótimo. Como a palmeira, exatamente. Então veja bem que interessante. A palmeira é capaz de suportar ventos, gente, de até 150 quilômetros por hora. 150 quilômetros por hora é a velocidade média de um furacão de categoria 1. Passa o furacão e não leva a palmeira. Enquanto as demais são arrancadas por ventanias muito menores, a palmeira permanece em seu lugar pela sua capacidade de se dobrar e esperar a tempestade passar. Você sabe esperar a tempestade passar ou você se desespera? Vocês se lembram em 2004 daquele tsunami devastador que deu na Indonésia? Virou até filme. A água do mar levou tudo, não é verdade? Vamos olhar a foto. Olha a destruição. Olha lá. Tudo destruído. O que ficou de pé? As palmeiras ficaram de pé. Prédios levados, né? Construções mastodônticas levadas. No entanto, as palmeiras ficaram de pé. Foi uma grande catástrofe, mas as palmeiras ficaram de pé. Como a Bíblia é sábia, não é verdade? Agora veja que interessante. Não se arranca uma palmeira facilmente. Não se arranca, né? Em uma árvore normal, a raiz fica somente alguns metros abaixo da terra. Mas nas palmeiras do deserto, sobretudo, a raiz chega a penetrar 3 quilômetros de profundidade, porque ela busca água lá no fundo. No deserto, sabemos, a escassez de água, mas ela não sossega enquanto não encontrar água. Por isso ela é capaz de florescer, mesmo em pleno deserto, por causa das suas raízes. A palmeira nos diz: seja profundo na tua fé. Procure conhecer a sua fé católica e praticá-la profunda e realmente. Porque o mundo está cheio demais de gente medíocre e superficial. E Deus não quer que você seja só mais um. Deus quer que você faça a diferença. Uma segunda coisa acerca das palmeiras: você pode cortar uma palmeira, mas dificilmente você vai conseguir matar uma palmeira. Por quê? A maioria das árvores, como sabemos, tem uma capa protetora. E as pessoas, quando querem matá-la e não querem problemas com a prefeitura, né? O que a turma faz? Tira a casca da árvore. Isso é crime, diga-se de passagem, né? Exceto se ela estiver colocando em risco, mas é crime. Não vamos sair por aí cortando árvores. Mas estou dizendo que eu já vi, né? O que as pessoas fazem? Não, ela morreu, secou, né? Foi o cara que foi lá e tirou o invólucro dela, por assim dizer, né? Basta tirar a casca. Mas se você tirar a casca da palmeira, ela não morre. Por que se tirar a casca da palmeira, ela não morre? Porque os nutrientes dela não estão do lado de fora, como nas outras árvores. Os nutrientes estão dentro dela mesma. Ela mantém vida interior. Isso é interessante. E essa vida interior faz com que ela não morra. Você pode cortá-la, você pode feri-la, e no entanto ela não morre. Um cristão é aquele que deve ser diferente de todas as pessoas do mundo. Porque a felicidade tua não pode depender de fatores externos. Não pode depender das circunstâncias. Não pode depender daquilo que está acontecendo do lado de fora, mas daquilo que está acontecendo do lado de dentro. A vida interior que o cristão tem. Cristão tem que ter seiva, meu filho e minha filha. Cristão tem que ter vida interior. Caso contrário, nós não suportaremos o deserto da existência. Seiva interior, vida interior, para resistir o lado de fora. Uma penúltima observação. Você pode fazer com que a palmeira se curve. E ela se curva. Mas embora ela se curve, você não pode quebrar uma palmeira. Não sei se nós temos mais uma aí, Andressa. Temos, olha lá. Um vendaval, né? Já foi na praia vendo aqueles coqueiros? Eles envergam. Vai ombrelone, guarda-sol, barraca. E o coqueiro está lá. Né? Que interessante, né? Ele se curva, mas não se quebra. Interessante. Deus está falando para nós também isso, né? As ventanias virão sobre aqueles que creem. Em Mateus capítulo 7, o Senhor de maneira incisiva dirá para nós: a casa construída sobre a rocha passará por chuvas, ventanias e tempestades, mas ficará de pé, porque colocou sua confiança no Senhor. Um vento de 50 quilômetros por hora
Pode quebrar e arrancar qualquer árvore, mas a palmeira sobrevive, como disse, a ventos de 150 quilômetros por hora. Não foi isso que a palavra nos disse domingo antepassado, através dos lábios de São Paulo? Somos derrubados, mas aniquilados jamais. Às vezes a vida nos dá um baque, mas a gente levanta, como diz a música, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque nos levantamos em nome de nosso Senhor e continuamos o combate. Quantas vezes nos derrubarem, continuamos o combate. Somos derrubados, mas aniquilados jamais. Bem, parece até o presente momento que a palmeira é invencível, não é verdade? E digamos assim, quase. A palmeira só tem um ponto fraco, e esse é o último. Qual é o ponto fraco da nossa amiga palmeira? Uma coisa que a palmeira não suporta de jeito nenhum é o frio. Ela somente floresce e cresce em ambientes quentes, em climas quentes. Você pode ver uma palmeira na Jamaica, no Havaí, nas Bahamas, no nosso litoral. Mas você não verá uma palmeira na Sibéria, no Alasca, porque não é ambiente propício. O que significa isso? Em Cristo você resiste a tudo e a todos, mas tome muito cuidado com a tibieza. Que isso, padre? Diz Santo Tomás de Aquino. A tibieza é a frieza na fé, a falta de fervor na fé. Perdeu o fervor, perdeu o encanto com as coisas de Deus, a queda é só uma questão de tempo. Quando estive no seminário, percebi isso em mim e nos demais seminaristas, meus irmãos. Todas as vezes que perdíamos o fervor, ficávamos tecnicistas demais, sair do seminário era uma questão de tempo. Perder-se era uma questão de tempo. Queridos filhos e filhas, não percam o fervor. E sobre perder o fervor, uma última consideração. O padre não é responsável por te manter quente, viu? Não é minha responsabilidade. O coordenador do seu ministério não é responsável pela tua temperatura espiritual quente. Não é também. Isso é infantilismo. A responsabilidade de manter-se quente, querido filho, é toda tua, porque ela depende da intimidade tua com Deus, da tua vida de sacramentos, da tua vida de confissão e de oração. Porque quem realmente te aquece não é o bispo, não é o papa, não é o padre, não é o coordenador, nem a coordenadora. Quem realmente te aquece é o Divino Espírito Santo. Tomemos cuidado com a frieza e que o Senhor aqueça novamente com os 7 dons e os carismas o nosso coração, para que resistamos às mais difíceis tempestades, firmados na rocha, que é nosso Senhor, suportando o processo, sabendo que Deus tem um propósito. Assim seja. Amém.